Olá, sejam bem-vindos a mais um capítulo de Narrando Kisunji. Se é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixa o like. Enquanto grandes nomes se dirigiam para a terra isolada das fadas, uma semana passou e Shana seguia pacata como sempre. Lagos, sua capital, era coabitada por duas raças predominantes, além de outras que emigraram. Essas duas raças eram os anões, que habitavam na superfície, e os aquaris debaixo da água. O litoral era o casamento perfeito entre a cadeia de montanhas esculpidas pela arquitetura rústica dos anões, e as estruturas que, mesmo com suas bases submersas em grandes profundidades, ainda conseguiam alcançar os céus, complementando a paisagem da superfície. Enquanto que debaixo da água, uma grande metrópole futurista era apresentada. Mais a norte, afastado da grande metrópole, havia uma vila pequena chamada Legnar, coberta por uma redoma, que permitia com que seres de outras raças lá vivessem. Em uma residência no centro da vila, vivia uma humana que se casara com um aquaris e tivera uma filha, e tiveram que se mudar para a vila para se afastar dos preconceitos, tanto dos humanos quanto dos aquaris ou outra raça. Na cozinha da residência, a mãe preparava a refeição, e a filha estudava. "Mamãe, quando o papai volta?" perguntou a garota sentada na mesa, enquanto fazia o dever de casa. Ela possuía guelras por trás das orelhas, olhos grandes e pretos que a faziam parecer um gibi. "Não precisa se preocupar", disse a mãe, tentando tranquilizar a filha. "Você sabe que seu pai nunca falta nos teus aniversários." "Mas mamãe..." tentou argumentar a menina ao ser cortada pela mãe. "Sem mais", disse a mãe com uma expressão mais séria. "Termine seu dever, que você já enrolou por muito tempo." Algum tempo depois, do lado de fora da residência se ouvia o alvoroço de pessoas que se aglomeravam, e então mãe e filha saíram para ver o que estava acontecendo. Era uma visão unicamente extraordinária. Todas as criaturas marinhas se deslocavam em um sentido apenas. A visão estonteante da beleza de cada criatura deixou a vila inteira em transe. Mas, para quem prestou atenção, notou que as criaturas fugiam de alguma coisa a oeste. A mãe e filha mudaram o olhar do teto da redoma para a direção em que os animais vinham, e perceberam que muitos deles se chocavam com as paredes da redoma. "Mamãe, o que está acontecendo?" perguntou a menina assustada. "Venha, vamos para o abrigo", disse a mãe, pegando a menina no colo. "Todos para o abrigo!" gritou ela. As pessoas formaram filas e se dirigiram para o abrigo no centro da vila, mas antes que conseguissem adentrar, um grande terremoto sacudiu a vila. Os edifícios começaram a colapsar, e a soterrar inúmeros cidadãos. A terra se abriu dividindo o abrigo ao meio, e deixou uma fenda que se estendeu a norte, até se perder de vista. E quando o abalo do terreno se encerrou, a última leva de animais fugindo para sudeste, passou por cima da redoma, então uma quietude se propagou por alguns minutos, e foi quando fissuras foram notadas nas paredes da redoma. Todos ficaram apavorados ao ver as fissuras e a fenda colossal. O silêncio permitia ouvir passos e correntes se arrastando vindos do norte, e todos mudaram o olhar para a direção do som, para se deparar com a figura de um homem tão magro, que até os ossos pareciam que iriam rasgar a pele. O homem vestia algumas peças, que literalmente estavam a se decompor, a barba espessa e desarrumada, a pele pálida, gritavam que o homem esteve cativo por muito tempo. "Oh, saudações, povo da água!" disse o homem em um dialeto antigo. "Me desculpem, estar diante de vós nesta figura deplorável." Fez um gesto com o braço direito, em que a mão estava erguida na altura do rosto, e desceu, fazendo uma meia-lua no sentido horário, para evidenciar sua condição. "Eu sou Mozart Bennington, e lhes convido a se curvar a mim." "Que tipo de idioma é esse?" perguntou um jovem rapaz. "Quem diabos é você?" Desta vez a pergunta partiu de um idoso. "Imane, cubra os ouvidos e feche os olhos", disse a mãe para a menina. Então do fundo do abismo, começou a emergir uma melodia, que crescia cada vez mais, os deixando em transe enquanto entoavam uma canção, no idioma que Mozart usará mais cedo. Eu nasci no mar, com desejo de inspirar, forjado para amar, a vontade de se libertar em tempestade ao marujo ensinar de como na história navegar. Oh, minha que anda, oh, minha mãe, oh, minha que anda, oh, minha mãe.
quando a noite chegar e o terror nas sombras espreitar, seus abraços irão me amparar. Não há mal que não consiga enfrentar. Somos parte de tal como este vasto mar. Oh, minha que anda, oh, minha mãe, oh, minha que anda, oh, minha mãe, Conforme a canção avançava, seus corpos transbordavam uma grande quantidade de mana, e quando a canção chegou ao fim, toda a mana ao redor foi sugada por Mozart. Apenas Imani permaneceu de pé, ainda com as mãos cobrindo os ouvidos e os olhos ainda fechados. Numa fração de segundos, Mozart apareceu na frente de Imani, pousando a mão direita na cabeça da menina, e por 2 segundos ele estudou, até retirar a mão e levar consigo a mana de Imani, mas antes do processo ser concluído, Mozart foi atingido por uma rajada de água, que o separou da menina. Você ficou velho, Anakin. Debochou Mozart ao se levantar. E mais frouxo, a ponto de se importar com uma mestiça. Família é outra coisa, seu desprezível filho da puta. Anakin cuspiu as palavras com ódio, enquanto segurava Imani. Atrás dele estava o exército Aquaris, pronto para atacar, mas antes que pudessem avançar com tudo, Mozart ergueu a mão e mostrou a esfera de mana que havia extraído da pequena Imani. Então Anakin olhou para a menina desacordada, e esboçou um ar de preocupação, o que fez Mozart abrir um sorriso, exibindo seus dentes amarelados. Bem que eu sentia algo diferente nesta preciosidade. Disse olhando para a esfera de mana arrancada da menina. Imani se mexeu nos braços do rei, para alívio do mesmo, enquanto murmurava. Tata. Na superfície um objeto em alta velocidade caiu no mar, causando grande agitação na água. O objeto rompeu o domo, e antes que pudesse notar, a mão que segurava a esfera de mana sumiu, assim como a garota nos braços de Anakin. Mozart expressou surpresa ao ver seu braço decepado, e não ter percebido o que causou. Assim que seu braço começou a espirrar sangue, o buraco junto com as fissuras, fizeram a redoma colapsar, e inundar a vila. Se aproveitando da situação, os Aquaris atrás de Anakin deram início a um ritual de selamento antigo, que criava uma esfera coberta de runas, para restringir o uso de mana do alvo. Mas mesmo com os esforços dos mais hábeis em aprisionamento, nada se mostrou eficaz, sendo que apenas retardavam o avanço de Mozart. E quando o fugitivo fez uso de força bruta para romper o selo, e afastar todos à volta, seu braço decepado se reconstrói de forma instantânea, e mesmo com os ataques intermitentes dos Aquaris, Mozart parecia não dar importância, e apenas absorvia a mana nos ataques, o que o fez abrir novamente um sorriso amarelo, fazendo com a mão restaurada uma meia-lua na horizontal, e uma explosão colossal fez toda a água ao redor evaporar, expondo grande parte da cidade subaquática. Enquanto isso, no hospital central da cidade dos anões, um homem com guelras de tubarão em cada bochecha, uma barbatana ligada à sua coluna, pele cinza e olhos todo preto, vestia a farda tática de Shana, e carregava Imani nos braços. Alguém ajuda! Gritou ele no meio do corredor. Por favor, alguém me ajude! Gritou novamente implorando, e desta vez vieram algumas enfermeiras com uma maçã, tirando a menina dos braços do homem. Príncipe Aiken, o que está acontecendo? Perguntou a médica que acabará de chegar. Extraíram parte de sua mana. Respondeu Aiken atordoado. Que crueldade! Disse a médica pasmada. Quem faria isso a uma criança? Perguntou novamente. A pior coisa que esteve presa no poço. Disse o príncipe com ódio na voz. Farei tudo o que puder para salvar sua filha, meu príncipe. Prometeu-lhe a médica. Depois de levarem a menina para ser atendida, Aiken se virou e marchou para a saída do hospital, mas antes de atravessar a porta, ouviu uma grande explosão e em seguida o hospital foi sacudido violentamente, e quando os tremores pararam, o príncipe Aquaris havia dado um pulo, que fez uma pequena cratera.
Quando alcançou o topo da Montanha dos Anões, ficou perplexo com a visão aterrorizante da Baía de Lagos, estar completamente seca, com inúmeros corpos espalhados no chão e corais. A grande cidade capital, Aquaris, era visível da montanha, assim como os pequenos vilarejos à sua volta, que foram destruídos com a explosão. Mais a norte, junto à fenda, o rei Aquaris e suas tropas enfrentaram Mozart e outras criaturas que escaparam do poço, e ao fixar o olhar em Mozart, a expressão de ódio foi cravada em seu rosto, e da bolsa pequena presa na parte de trás da sua cintura, pegou uma máscara com desenhos tribais, que quando a colocou, seu corpo foi coberto de runas. A máscara se fundiu com o rosto, e sua aparência mudou para de um tubarão humanoide robusto, de 4,2 metros de altura, com inúmeras runas na pele de cor cinza escuro, segurando um tridente. Com outro salto enorme, criou uma onda de choque ao cair no meio das criaturas do poço, que parecia uma bomba as destruindo. Agora sim, uma diversão! Gritou Mozart, ao dar um grande sorriso e entrando em êxtase. Chega de brincar com os fantoches do rei! Eu posso ser o rei, mas esses soldados pertencem ao filho do mar. Anakin rebateu, mostrando uma postura mais relaxada. E você feriu a filha dele e matou a esposa também, as únicas que o mantinham longe de conflitos. Então a diversão vai ser muito melhor do que eu pensei. Disse animado, e para que tivesse sua tão aguardada luta sem interrupções, Mozart avançou em direção ao rei, mas Anakin se pôs na frente, parando o golpe de peito aberto. Volte a mim, maré! Ordenou o príncipe, fincando o tridente no chão. Então, a linha do horizonte passou a ficar cada vez mais espessa, até que era possível ver um tsunami da altura de um prédio de 20 andares, numa velocidade absurda. Você matou meu povo, meus amigos, minha esposa e quase matou minha filha. Disse Anakin enraivecido. Você me deve a sua alma. Hilário, eu já perdi minha alma. Zombou Mozart em gargalhadas. Não se preocupe, eu vou achá-la. Anakin afirmou, usando o tridente como um taco de beisebol, que jogou Mozart para dentro do tsunami. O rei precisa cuidar do reino. Disse antes de sair em disparada na direção do tsunami. Chegamos ao final de mais um capítulo de Narrando Kisunji. Se é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixa o like. Valeu, até a próxima.